Nós temos o prazer de receber a família Souza, que é da Igreja Batista de Queluz. Então, muito bem-vindos. Pastor Alcir, a Ana, sua esposa, o Lucas, o filho e a Ana, que subiu com as crianças. Então, por favor, Pastor Alcir. Ele é vice-presidente do Seminário Teológico Batista e temos o privilégio de recebê-lo hoje nesta celebração especial de aniversário da igreja. Muito obrigado, fique à vontade, Deus te use e te abençoe. Sim. Está ligado? Sim. Ok, muito bom. Pastor Antônio Rodolfo, muito obrigado pelo convite, pela generosidade. Agradeço a Deus e parabenizo os irmãos e a igreja por esses 31 anos. Desde que chegamos cá com a família, eu, Ana Cláudia, minha esposa, os meus 2 filhos, Lucas e Ana, temos tido aqui nesta igreja importantes e relevantes parceiros de ministério, colegas de caminhada, que têm partilhado conosco desafios, lutas e também sonhos. Então eu agradeço a Deus por essa igreja e agradeço por esse motivo que os inspira durante este mês ou durante esses meses, que é o tema da adoração e missão. Então, para pensar um bocadinho sobre isso, para refletir um pouco sobre este desafio, sobre esta realidade que deve ser, se não é, né, algo presente nas nossas vidas enquanto discípulos de Cristo. E quando pensava, não tenho muito hábito de dar títulos ou temas às mensagens, mas talvez falemos alguma coisa sobre recordar o futuro e transformar o presente. Eu queria, então, ler convosco e convidá-los a ler comigo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios 5. Eu quero ler a partir do verso 18. O texto, se calhar, é conhecido de muitos de nós. Efésios 5, a partir do versículo 18, diz-nos assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar especial em nossos corações, como tem sido até aqui nessa manhã. Paulo, quando escreve aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios é chamada como a primeira carta das cartas da prisão, ou as cartas que foram escritas por Paulo quando experimentava a sua primeira prisão em Roma, talvez por volta do ano 61, do ano 62. Paulo viveu ali um momento delicado para o seu ministério, que naquela altura era um ministério bem-sucedido, um ministério com bastante êxito, mas principalmente com frutos significativos para o reino de Deus. Paulo agora está preso. Mas aquele momento, aquele cenário em que Paulo se depara, era significativo para aquele momento da história. Paulo em Roma, numa cidade ou num império que já não é mais o sonho ou ideal estabelecido pelo imperador Augusto. É uma Roma pós-augustana. Uma Roma onde aquele ideal de um mundo em progresso, de crescimento e avanço, já não existe mais. Paulo experimenta um império em decadência, em degradação. Isso é visto em todos os espaços do império. A violência aumenta, a promiscuidade, a devassidão, o crime, o individualismo, todas aquelas características que nos tornam sujeitos de um mundo em decadência.
E Paulo olha para Ásia Menor, para a região onde havia plantado as igrejas, e vê uma igreja como Éfeso, uma cidade onde viveu 3 anos. O maior período do ministério de Paulo foi em Éfeso. E Paulo, então, escrevendo àquela igreja que conhecia muito bem, aliás, uma cidade onde experimentou muita violência, combateu a idolatria, outra marca de um mundo em decadência, não é? E foi, portanto, perseguido ao lado de Timóteo, ao lado de Tíquico, resistiu. Lá, Paulo encontrou amigos para a vida, experimentou amizades que transformaram a sua essência enquanto ser humano, e ele afirma isso. Mas deixa claro também, em Atos 20, que aquela igreja experimentaria momentos difíceis. A leitura que o apóstolo faz naquele momento é que o mundo está em desordem. O mundo experimenta caos. Para a maioria de nós, talvez a sentir a pressão emocional, espiritual desse cenário, preso, a nossa tendência era também encarcerar a alma, era encarcerar o espírito. Mas não é o que acontece com o nosso querido irmão Paulo. Mesmo preso, mesmo cerceado daquilo que ele mais gostava de fazer, daquilo para o qual agora havia percebido sentido para a vida. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Aquele homem tem o corpo preso, mas a alma livre. E uma das marcas da liberdade dessa alma é uma carta que é escrita de uma maneira peculiar, como se num belíssimo canto de adoração. Paulo escreve a carta aos Efésios. É uma carta sui generis, é uma carta diferente da maioria das cartas do Paulo objetivo, do Paulo de frases curtas, palavras assertivas, polêmico, objetivo. É uma carta de frases longas, frases poéticas. Nós vemos no Paulo uma alma litúrgica, bela, encantadora. E a mensagem central que move o coração desse homem à adoração é simples. O mundo está em caos. A desordem, a violência, mas a percepção espiritual dele é que isso não tem origem apenas na inimizade entre os homens. A inimizade entre os homens tem origem numa dimensão espiritual. Porque também na dimensão espiritual há um grande conflito. O que Paulo escreve aqui mesmo aos Efésios é dizer que os principados e potestades, o príncipe espiritual, o príncipe do mal deste século, está em oposição a Deus. E essa oposição ferrenha tem gerado sintomas muito claros na sociedade. A inimizade, a violência é fruto de uma dimensão de conflitos espirituais. A desordem é total. O caos é aparente no mundo material, mas também no mundo espiritual. Mas o Paulo não vê o meio copo vazio. É assim que falamos? Eu sempre confundo isso, não é? Não vê o meio copo vazio. Paulo vê o meio copo cheio. E Paulo, então, produz um dos mais sublimes textos que nós temos na Bíblia Sagrada, que é a síntese poderosa de todo o ensinamento que o apóstolo tem em outras cartas. O mundo está em caos, mas o Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, que enviou o seu Filho para um projeto remidor, não está distraído. Deus, em Cristo, já está reconciliando todas as coisas. Deus em Cristo já está assumindo um projeto de restauração desse mundo todo que vive em caos. Porque ele é fiel.
E ele, então, o Filho, o Cristo, que sofreu por nós, é aquele em quem todas as coisas coexistem. Nós sabemos, e os nossos colegas das ciências da alma nos fazem questão de lembrar que aquilo que não é assumido não pode ser restaurado, não pode ser resgatado. Por isso, Deus envia o seu Filho ao mundo para assumir a nossa condição, para assumir a nossa existência nessa terra, para que todas as coisas pudessem ser redimidas pelo seu grande amor naquela cruz. Na plenitude dos tempos, Cristo redime, restaura, renova, reconcilia o mundo com o Pai. Paulo, então, declara a intensidade maravilhosa dessa mensagem. E como que num canto de adoração, celebra essa vitória iminente, essa vitória que está por vir, porque foi ele que tomou a iniciativa de restaurar a humanidade. Deus assumiu esse projeto. Eu pregava no último domingo na igreja em Queluz, estamos a falar sobre Neemias, e lembrava aquilo que o filósofo alemão Karl Jaspers fala, que o período do século 8 ao século 5, vamos colocar 3.2, antes de Cristo, é o que ele chama de tempo eixo, tempo axial ou era axial, que é o momento mais importante, segundo ele, da história da humanidade. Foi quando o ser humano, de um modo geral, a humanidade, começa a perceber que o mundo está para além das contingências materiais que nós vivemos. O mundo tem algo mais. O mundo é muito mais do que isso. E é possível encontrar respostas para o nosso mundo e para as nossas contingências em coisas que estão para além de nós, que estão, na verdade, acima de nós. Então, ele nos chama a atenção para o surgimento, nessa época, por exemplo, de Confúcio na China, né? De Buda na Índia, de Zoroastro na Pérsia. Ele chama a atenção, por exemplo, para o surgimento dos filósofos na Grécia, pré-socráticos, Sócrates, Platão, tentativas por caminhos diferentes de nos conduzir ou de nos levar a lugares de respostas para além de nós. Mas ele chama a atenção também para um outro detalhe que acontecia exatamente em Israel naquela altura. Naquele exato momento, Deus levantava profetas. Deus trouxe profetas para o povo rebelde. E sabe o que os profetas diziam? Deus está no meio de nós. Deus está presente. Ao povo cativo na Babilônia, Ezequiel dizia, Deus não está lá, Deus está aqui. Porque onde está o povo de Deus, ali está o Yahvé que salva. Ao contrário das outras filosofias e tradições religiosas que ascendiam para buscar respostas, na tradição de fé que temos, o nosso Deus desceu. O Emanuel tornou-se presente para que ele fosse a resposta que nasce no meio dos nossos conflitos. Quando Paulo percebe isso, Paulo declara a grandeza desse Cristo. Mas diz outra coisa. Diz que esse Cristo constituiu o seu povo, o seu corpo, e o seu corpo e o seu povo é parte indissociável ou parte fundamental nesse processo de restauração de todas as coisas. Nós, povo dele, discípulos do Filho amado, resgatados, remidos pelo Cordeiro, somos o seu corpo. E como corpo de Cristo, somos parte do projeto de Deus de reconciliar consigo todas as coisas. Porque, segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nós fomos tornados ministros da reconciliação. E o que o apóstolo Paulo faz, então, de maneira sintética e objetiva, é passar 3 dos seus primeiros capítulos a descrever teologicamente a potência desse Deus que resgata todas as coisas.
e que nos torna parte desse projeto de resgate, mas não faz isso usando apenas o seu intelecto e a sua razão. Paulo está a adorar, irmãos. Paulo está a celebrar. E os 3 primeiros capítulos que produzem teologia começam com celebração. Bendito seja o Deus Pai. Versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. O nosso bendito Pai. E depois de discorrer sobre essa realidade, sobre o sentido maior disso, o que ele faz é terminar no início, no final do capítulo 3, a partir do versículo 14, uma oração. Diante de tudo isso que eu disse, por causa de tudo isso que eu disse, dobro meus joelhos diante do Pai. Que maravilha! O Paulo faz teologia com celebração e oração. Ele faz do fazer teológico um espaço e um lugar de culto, de adoração. Porque o objetivo é esse. O objetivo final é que Deus receba toda a honra e toda a glória. Que o povo seja mobilizado em missão. E a segunda parte da sua carta é exatamente a proposta de tornar todo esse discurso feito em canto, em celebração, em liturgia, algo real na vida das pessoas. Porque senão toda a teoria perde o sentido. E o que ele faz, então, é cantar ao Senhor, dizendo: vocês, nós, como povo de Deus, como vivemos diante de tudo isso? Ele coloca, a partir do capítulo 4, alguns imperativos, alguns desafios que são colocados, e andarmos na luz, andarmos de modo digno, imitarmos a Cristo, aprendermos dele, tornarmos toda essa teoria prática, sensível e transformadora. Trazer à memória todos os atos poderosos de Deus e torná-los verdade nas nossas vidas. Também lembrava no último domingo, em continuidade a essa reflexão de Neemias, que quando o povo de Deus está diante da ferocidade dos inimigos, da completa consciência da sua incapacidade de resolver os seus problemas, o que os profetas dizem para eles, o que os profetas trazem como sinal maravilhoso, é de que os inimigos tinham forças e poderio. Os cananeus, com seu poderio militar impressionante, quando os filisteus, por exemplo, introduziram nas batalhas os carros de ferro, por exemplo, foi uma grande covardia, não é? Os judeus foram, o povo de Israel quase que, todos os outros povos menos abastecidos com estratégias e recursos militares, foi praticamente devastado. Mas Davi, no Salmo 20, versículo 7, diz uma coisa que tem profundo sentido para o povo judeu, e os profetas chamaram a atenção para isso. Versículo 7 do Salmo 20. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A maior arma que o povo de Deus tem é a memória. A arma mais poderosa que o povo de Deus tem é a memória. É a memória de que o Deus que age é o Deus criador de todas as coisas. E o Deus que criou é o Deus que sustenta. E o Deus que sustenta é o Deus que prometeu estar conosco todos os dias. É o Deus que prometeu estar com os seus em qualquer circunstância. É o Deus que encanta, exalta e celebra o seu nome em meio aos sofrimentos, dizendo: eu estou convosco. Nós somos maiores do que isso. O povo de Israel é maior do que esse sofrimento todo, porque é o povo que eu amo e é o povo com quem eu fiz aliança. E Paulo, então, retoma esse Cristo que faz aliança, que, ao se aliançar conosco, promete vitória e vida plena, convidando os irmãos de Éfeso a
se encherem do Espírito. E aqui ele retoma a linguagem das celebrações, das festas pagãs, né? Mas ressignifica essas festas voltadas para si, para a vaidade, para a carne, direcionando-as ao Espírito, à graça e à vida, dizendo: enchei-vos do Espírito. Ou, numa linguagem mais próxima ao original, sede enchidos, deixai-vos encher. Permitam que o Espírito abra as comportas da vossa alma e encha-os de graça, de vida. Sejam cheios de Deus, e cheios de Deus, plenos de Deus, nós somos capazes de enxergar a vida de uma forma diferente e olhar com um sentido novo para o futuro. Um futuro que já é mais certo do que o teu passado e do que o teu presente. Hoje de manhã, quando estávamos a tomar café, um pequeno almoço, não pudemos chegar aqui, não é? E a Ana Cláudia fez um café um pouquinho mais, né? Abatanado, aprendi isso essa semana, né? Um pouquinho mais ralo, é isso? Abatanado, não sei se é isso. E aí eu disse para ela que quando eu tomei o café, eu lembrei, o café me remeteu lá para a minha infância, na minha casa no Rio de Janeiro, onde o café é 2/3 de água, né? E uns pozinhos. É um pouquinho mais fraco, não é? Eu disse para ela, esse café me levou lá em casa. E agora, quando vinha para cá, no carro, lembrava e pensava no que disse um escritor francês, Marcel Proust, é isso? Quando tomava uma madalena, não é? Uma madalena com chá, e quando ele põe aquela madalena com chá na boca, o seu passado se torna claro e aparente diante dele. A sua memória é potencializada por toda a história que carregava. Mas ele diz que não só o seu passado é lembrado, mas o seu futuro é ressignificado. Porque quando no encontro com a graça do passado, nós somos inspirados para a luta do futuro, para a busca do futuro. E é exatamente isso que acontece quando Paulo está diante da palavra e nos chama a estar diante da palavra, cheios do Espírito. A primeira coisa que ele diz é: salmodiai. Cantai salmos entre vós, falando com vós ou entre vós em salmos. E o que são os salmos, senão essa possibilidade de abertura da alma? O escritor inglês Norman Wright diz que os salmos são como um cão farejador, que pega qualquer coisa que acha pela frente e coloca no pé do dono. Os salmos são esses momentos onde tudo que é presente na nossa alma, seja as coisas das quais nós nos orgulhamos muito, ou valorizamos muito, ou as nossas sombras e dores, são colocadas diante de Deus em forma de celebração. Os salmos expandem, abrem, descortinam a nossa alma, nos tornam reais. E a primeira coisa que o Paulo está a dizer é: a adoração genuína que procede do Espírito que abre as comportas nos torna reais, nos faz ser humanos. E é isso que é adorar, meus irmãos. Quando uma frase que eu ouvi há muitos anos, nós somos aquilo que adoramos. Somos o que comemos, somos o que lemos, somos também o que adoramos. E quantos no meio de nós, e a nossa irmã lembrava sobre isso hoje, adoram o dinheiro, e é o dinheiro que determina quem eles são. Quantos adoram o poder e constroem projetos de família, de religião, sustentados e alimentados pelo poder? Quantos são os que se alimentam do sexo e, ao adorá-lo, tornam-se a semelhança das suas paixões? Nós somos aquilo que adoramos. Mas se adoramos de fato ao Supremo Criador, nós feitos à imagem de Deus,
nos tornamos mais humanos. E a verdadeira oração não é aquilo que nós fazemos ritualmente, que pode aparentemente nos tornar espirituais. É aquilo que nós fazemos existencialmente, que decididamente nos torna mais humanos. Salmodiai. Falai a Deus apenas? Não. Entre vós. E aí é que reside o problema, não é, pastor? Abrir as comportas do Espírito para que a minha alma seja percebida e vista pelo outro. Para que eu entenda o outro como parte fundamental da minha relação com o Pai. E para que na minha relação com o outro, o mundo creia. Eu estava a pensar hoje cedo, na mensagem da tarde, na missão, e a lembrar de Jesus com seus discípulos, ou dois dos seus, no caminho de Emaús. E o texto diz que naquela controvérsia, naquela confusão da existência, de repente eles deparam-se com o homem, caminham com ele, sentam com ele e leem a palavra. O texto dos evangelistas nos diz que a leitura da palavra aqueceu o coração. Mas o que abriu os olhos? A partilha do pão. A partilha do pão foi que abriu os olhos. A partilha da igreja. De uma igreja que salmodia, que vive a existência com todos os riscos que ela tem, mas com a coragem que vem do Espírito, nos torna uma igreja verdadeira e sadia. A segunda coisa que Paulo fala é louvando ao Senhor de coração, não apenas com recursos litúrgicos ou episódicos, mas a existência que louva a Deus. E louvar a Deus de coração, irmãos, é nos depararmos com as nossas lutas, as nossas crises, as nossas angústias. Eu tenho muitas dificuldades, e me perdoe os irmãos da música, se já disseram isso, mas a minha teologia não concebe muito a ideia daqueles que dizem assim, olha, irmãos, agora nós vamos entrar na presença do Senhor, deixe lá fora todas as tuas lutas, esqueça agora todos os teus problemas, que nós vamos chegar ao altar de Deus. Hã? Eu não vejo isso na Bíblia. Porque não vejo na Bíblia que o amor de Jesus é eros. Vejo que o amor de Deus por nós é ágape, o agape. Sabe o que é amor ágape? É a possibilidade de amar o feio, o sujo, o estranho. Então, a minha estranheza não estranha ao Senhor. Estou aqui numa luta, irmãos, numa batalha com essa coisa, mas Deus nos ajuda. Dá para ouvir, né? Dá para ouvir. Tá bom, pastor. Eu que não estou acostumado com essas tecnologias, desculpa. Mas vai lá. Nos deparando com essa luta, com essa dor e com essa crise, mas louvando a Deus de coração, com o que somos, com o que realmente nós somos. Foi isso que os grandes homens na história fizeram. Foi essa coragem que eles tiveram. E por isso a sua adoração foi aceita no altar de Deus. Ele fala também, dando graças a Deus por tudo, em nome do Senhor. Gratidão. Gratidão. Dar graças. Porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Mas eu queria aqui rapidamente chamar a sua atenção, porque por vezes nós que dizemos discípulos daquele que conhece a graça, não temos graça nenhuma. Porque achamos que só a graça, só a graça, só a graça, então eu fico em casa e a graça é que me resolve, é tudo e graça, e graça, e graça. Eu também não vejo na Bíblia, não vejo no Paulo, não vejo na teologia dos nossos irmãos que escreveram a Bíblia esse tipo de graça. A graça me faz reconhecer que é tudo por ele. Mas a graça me faz reconhecer que tudo aquilo que ofende a graça deve ofender também o meu coração. Viver na graça é aceitar aquilo que vem dele, mas protestar contra aquilo que, mesmo não vindo dele, que no final redunda em glória para ele, nos faz sofrer.
nos desumaniza, nos aliena. Discípulos da graça, que não são inconformados com todo o mal que existe nesse mundo, que fecham os olhos para todo o sofrimento e violência ao nosso redor, se calhar não perceberam de fato o que é a graça. Porque uma vida na graça é uma vida de engajamento nas coisas que sensibilizam o coração de Deus. E toda a violência, todo o processo de desumanização, todo o processo de tirania, seja ela mesmo dentro dos espaços religiosos, esse ofende o Espírito de Deus. E isso é sinal de desgraça. E aqueles que são filhos da graça devem engajar-se na luta contra os sinais de sofrimento e desgraça nesse mundo. Para construirmos uma igreja em missão, precisamos, como discípulos da graça, condicionar o nosso coração àquilo que sensibiliza o coração do Pai. Experimentar essa justiça que se torna justiça incompreensível para muitos de nós. Já diria um teólogo, os irmãos de GBU ou ABU conhecem bem, de Sri Lanka, Vinod Ramachandra, o que ele chama de justiça escandalosa, porque no Israel antigo os deuses estavam relacionados aos poderosos, à elite. Então, ir contra os poderosos era ir contra os deuses. Aliás, tem alguns que ainda hoje acham que é isso, né? Seja na política, seja também na religião, mas isso é uma outra história. E ele vai dizer que o escândalo dessa justiça é que o Deus de Israel está ao lado e em favor dos pobres, dos miseráveis e dos desvalidos. E mesmo que os poderosos e a elite, os ricos e poderosos, se levantem contra eles, isso ofende o coração de Deus. E a graça que nos torna discípulos dessa justiça escandalosa, que nos mostra que se nós celebramos nos espaços religiosos, mas somos omissos em toda a injustiça que é praticada ao nosso redor, talvez as nossas adorações, a nossa celebração, as nossas orações e celebrações não cheguem ao altar de Deus. E por fim ele fala, sujeitando-vos uns aos outros. A espiritualidade que celebra um Deus e que o adora em espírito e em verdade é aquela que nos abre ao serviço do outro. Ouvi essa semana que o futuro é o futuro da comunhão, porque se não for assim, o futuro corre o risco de morrer de solidão. E a igreja é o lugar da comunhão que salva, que ressignifica, reconstrói a história. O que ele vai falar em seguida é a submissão, é o sujeitar-se, é, em outras palavras, servir. Servir a partir dos lugares mais complexos para que o serviço aconteça. O marido que serve a esposa que serve o marido, o patrão que serve o empregado que serve o patrão. Ou mais o patrão que serve o empregado do que vice-versa. Essa espiritualidade que abre comportas, ressignifica a história e reconstrói o mundo a partir dessa igreja. Adoração e missão para Paulo nessa belíssima carta, que é uma carta de suprema adoração. É Deus dizendo para nós que nós somos parte de um grande projeto. E quanto mais nós nos mobilizarmos nesse grande projeto, mais teremos um coração de adoradores. Que nesse coração de adoradores, a nossa celebração, que ressignifica quem somos, que mostra quem de fato nós somos e quem de fato Deus é, torne essa igreja uma rede de adoradores que cumprem a missão para a glória de Deus em todo o tempo. Que esse mesmo Deus nos abençoe. Amém.